Esses dados confirmam o quanto o país precisa avançar para enfrentar o problema. No caso do Nordeste, por exemplo, não há dúvidas. O número de prisões e de processos não reflete a realidade. A região ainda é alvo constante de criminosos que ignoram os direitos do cidadão e insistem em tratar os funcionários como escravos. Eles não ficam presos, mas assim como os escravos do passado, vivem em condições degradantes. Trabalham exaustivamente, dormem em alojamentos precários e são ameaçados. No meio rural, as vítimas costumam ser homens pobres do interior do país. Enganados com a promessa de bons salários, comida e moradia gratuitas, eles são levados para longe de casa. No documentário da Terra, alguns dos mais de 45 mil trabalhadores libertados nos últimos anos contam como foram aliciados pelos chamados gatos e o que encontraram pela frente. Eu estava lá perto de um posto quando chegou um cidadão para mim trabalhar na fazenda dele. Quando eu cheguei lá não era roço, não era plantação de capim, ele me botou para trabalhar numa calvoeira, carregando uma história mais ou menos de 50, 60 quilos para jogar em cima do carro. Coisa absurda, coisa que é para maquinário, ele usa o ser humano que você fica praticamente arrebentado. Trabalho duro, salário baixo e muitos descontos. Os trabalhadores tinham que pagar tudo o que consumiam. Uma lâmina de Gillette custava R$1, um tablete de sabão, parece que era R$5. Quando a gente vai ajustar a conta, que mede o serviço, que ele mede o serviço, aí ele chega com a conta e diz, olha, você deve tanto e tem tanto de saldo. No final das contas, aí o saldo era negativo. Algumas vítimas entrevistadas pela Comissão Pastoral da Terra contam ter vivido amontoadas em barracos. Relatos que também são conhecidos das equipes de fiscalização do Ministério do Trabalho. Quem se rebela quase sempre sofre as consequências. Meu dinheiro é R$1.000, ele foi e me deu R$100. Aí eu falei para ele, moço, isso aí é serviço escravo. Ele falou para mim, disse, não, o que tu quer dizer com isso? Tu quer dizer que tu vai dar queixa? Direito de maranhense aqui é um tiro de uma espingarda calibre 36 que eu tenho lá no meu barraco. Aqui pode faltar feijão para o trabalhador, mas o cartucho para matar um aqui não falta. Quando depoimentos como esse vieram à tona no Brasil, em 2003, a lei que define o trabalho escravo foi totalmente reformulada. Passou a considerar crime não apenas tirar a liberdade de uma pessoa, mas submetê-la à coerção, jornada exaustiva e condições degradantes. A degradância é aquela situação onde o meio ambiente do trabalho está tão degradado que viola a dignidade dessa pessoa como ser humano. É difícil estimar quantas pessoas vivem nessas condições no Brasil. Mas segundo a Organização Internacional do Trabalho, hoje a maioria dos casos ocorre nas grandes cidades e tem como vítimas estrangeiros de países pobres. Seduzidos pela promessa de bom salário, eles entram no Brasil de forma ilegal e costumam ser explorados em atividades da indústria têxtil e da construção civil. Em uma das operações mais recentes, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que trazia imigrantes de Bangladesh para trabalhar em Brasília. Cerca de 80 bengalis foram encontrados nessas 3 casas da cidade satélite de Samambaia, onde viviam amontoados. O que acontece no meio urbano é uma aglomeração muito grande de pessoas num espaço muito pequeno e instalações também, às vezes, elétricas, né, e às vezes hidráulicas não adequadas. Você tem um sanitário, um banheiro para 20 trabalhadores, 30 trabalhadores dividirem, né? Um espaço para dormir ali para 15 pessoas, um quarto, né? Segundo a polícia, a quadrilha ofereceu um salário de $1.500 para convencer esses homens a trabalhar no Brasil. Pela viagem por uma rota clandestina, cada um pagou o equivalente a R$25 mil. Algumas semanas depois da operação, encontramos 5 bengalis em uma das casas. Este homem revela que aqui moram 20 pessoas. Pergunto se é verdade que eles são submetidos a más condições de trabalho. E ele nega. Não? Diz que estavam em uma situação difícil em Bangladesh e vieram por conta própria em busca de emprego. Impaciente com a minha insistência, ele afirma, sem que eu tivesse perguntado, que todos têm autorização para estar no país. Everything okay? Everything okay, no problem.
As investigações ainda estão em andamento, por isso o delegado responsável pela operação não quis gravar entrevista nem esclarecer por que as supostas vítimas desmentem a acusação da polícia. A experiência de especialistas da área, no entanto, revela que esse é um comportamento muito comum entre os imigrantes. Essa vítima, ela compactua com esse sistema porque ela veio voluntariamente e muitos sabem da situação, mas não se veem como vítimas. Então, acabam também não denunciando. Acabar com o trabalho análogo à escravidão ainda é um desafio para o governo. Mas algumas iniciativas têm dado resultado. A criação dos grupos móveis de fiscalização é uma delas. Nesta operação, foram libertadas mais de 200 pessoas que eram exploradas em uma fazenda. O pagamento do seguro-desemprego e a inclusão desses trabalhadores nos programas de transferência de renda também são considerados avanços. Há uma possibilidade muito grande de que ele seja novamente sugado por essa rede de escravidão. Então a ideia é que não apenas se liberte, mas que você reintegre ele ao mercado de trabalho, à sociedade, de uma maneira qualificada para que ele não seja vítima novamente. A criação de um cadastro com os nomes de empresários que usam mão de obra escrava é outra iniciativa que pretende reprimir a prática. Quem entra para a lista suja fica impedido de receber financiamentos públicos. Além disso, tramita no Congresso uma proposta de emenda constitucional que prevê o confisco das terras dos fazendeiros que cometerem o crime. Esse ano, o governo decidiu agir em outra frente. O desafio é acabar, ou pelo menos reduzir, a impunidade. É que muitas vítimas já foram indenizadas por danos morais, mas até hoje, poucos empresários e fazendeiros foram presos por submeterem empregados à escravidão. Por isso, um acordo firmado pela Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho da Justiça Federal vai criar oficinas para sensibilizar e orientar os juízes que recebem esse tipo de processo. Essa harmonia entre os poderes e autonomia plena, independência entre os poderes, ela fica mais fortalecida quando nós selamos esses acordos de cooperação que justamente no papel de cada ente dentro da estrutura de Estado produz os avanços e a cooperação, a colaboração necessária para, enfim, nos orientarmos plenamente pelos direitos humanos. A primeira oficina deve acontecer logo, no mês de agosto. É dar conhecimento do que ocorre realmente, mostrando situações reais que vem acontecendo no Brasil, mostrando as diversas facetas do que vem sendo chamado de trabalho análogo à escravidão. Esta desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aprova a iniciativa. Segundo a magistrada, uma das maiores dificuldades no julgamento de processos relacionados ao trabalho escravo é a falta de provas. Porque nesse tipo de crime, eu acharia recomendável, inclusive, que o juiz utilizasse de todos os meios ao seu dispor para verificar a veracidade dos fatos, indo muitas vezes até o local para ver em que condições estão esses trabalhadores. Tudo isso, quando chega ao tribunal, é uma situação que está estática ali no processo. E muitas vezes o processo não nos traz elementos para verificar o que realmente está acontecendo. Esse juiz que participa da organização das oficinas confirma. Muitas vezes, por mais óbvio que o cenário pareça, não é fácil comprovar o crime. Na minha experiência como juiz em Marabá, eu notava que as testemunhas, elas desapareciam. Os acusados, eles moravam em outros estados ou então no interior do estado do Pará e eram de difícil localização. Então, tudo isso contribui para uma maior lentidão do processo. Contribui também para que a prova não seja produzida. Além de vencer esse tipo de dificuldade, as oficinas têm outro propósito: abrir caminho para que punições rigorosas passem a ser regra e virem uma ferramenta a mais para erradicar o trabalho escravo no Brasil. Na medida em que as pessoas estão vendo que o judiciário está atuando, está reprimindo esse crime, elas passam a temer a atuação da justiça, então passam a não mais praticá-lo. Eu não quero mais sofrer. O que eu sofri essa vez não. Eu já sofri outras vezes, mas essa foi a pior.
É bom esclarecer, o tráfico de pessoas não acontece apenas quando a vítima é levada para o exterior. O crime também é configurado nos casos em que a exploração ocorre internamente. Os casos podem ser denunciados pelo telefone. E pela internet você pode saber como se proteger e ainda conhecer outros caminhos para denunciar o tráfico de pessoas.